O pastor Bruno tem ministrado aqui já, se eu não me engano, já são 5 semanas que ele tem ministrado aqui sobre a graça de Deus. Amém, irmãos? Quantos têm sido impactados e têm tido a vida transformada por conta dessa palavra, dessa revelação? É poderoso demais, irmãos, essa revelação da graça. Muitas vezes nós falamos acerca da graça e as pessoas falam assim, poderíamos falar sobre coisas mais profundas, né? Poderíamos falar sobre o Apocalipse, poderíamos falar sobre algumas outras coisas que a Bíblia trata, que são mais profundas. Mas, irmãos, não existe nada mais complexo e mais profundo do que a graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Evangelho. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? E eu queria ministrar aqui sobre quem nós somos. Se você está anotando aí, quiser anotar, a palavra de hoje é quem nós somos. Não adianta nada nós entendemos acerca da graça de Deus, entendemos acerca da palavra de Deus, mas não entendemos como aplicar isso nas nossas vidas. Obrigado. E a palavra de Deus, irmãos, nada mais do que a graça de Deus, nada mais faz do que revelar quem nós realmente somos diante de Deus. E isso é de extrema importância. Porque quando nós não entendemos a nossa identidade, nós nos tornamos sujeitos àquilo que as outras pessoas falam sobre nós. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós podemos cair no erro de achar que nós somos aquilo que as pessoas dizem acerca de nós, aquilo que o mundo diz a nosso respeito, aquilo que o diabo diz ao nosso respeito, aquilo que a internet e as pessoas ao nosso redor dizem ao nosso respeito, mas nós precisamos entender qual é a nossa real identidade. Quando o diabo ele vem agir na vida do homem, se nós formos analisar a palavra de Deus, nós vamos voltar lá para Gênesis, e quando você abre a sua Bíblia ali em Gênesis, você observa o agir de Satanás aqui na terra. A primeira vez que ele vem e tenta o homem é ali no Jardim do Éden. Os irmãos conhecem a passagem onde Satanás chega ali, representado por uma serpente, sim ou não? E aí ele começa um diálogo com Eva. E como que é o papo? Ele chega ali para Eva, fala, olha Eva, tá vendo esse fruto aqui? Por que você não come desse fruto? Eva, não, eu não posso comer desse fruto. Deus proibiu a gente comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente fala assim, olha, mas Deus não falou para você comer de tudo que tem aqui nesse jardim? Então come desse fruto. Ele realmente falou para a gente comer de tudo desse jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou que a gente não podia comer. Aí entra a armadilha de Satanás. E ele fala assim para Eva, fala assim, olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque o dia que você dele comer, você vai se tornar parecido com ele. E aí a palavra nos fala que Eva olha e acha aquele fruto atraente, e ela come daquele fruto. E ela, por conta dessa mentira de Satanás, que qual foi? Olha, quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E por conta dessa mentira, ela come do fruto. Mas o real problema não estava aí. O real problema estava nela ter esquecido quem ela era. Porque a palavra de Deus nos diz ali em Gênesis um pouco antes, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eva já era como Deus. Quem não era, era Satanás. Mas o diabo quis colocar a mentira no coração de Eva, enganando ela sobre a identidade dela. E por conta desse engano, dela não reconhecer e não entender qual era a identidade dela, ela pecou. Você viu, irmão, como é importante nós sabermos qual é a nossa identidade? Quem nós somos em Cristo Jesus? Sabe, toda vez que eu vou ministrar, toda vez que eu vou levar a palavra, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, eu gosto muito de trazer uma revelação que um dia eu ouvi o pastor Aloysio falando, e aquilo mudou muita coisa no meu coração. Quando nós falamos acerca da palavra cristianismo, e nós perguntamos para as pessoas, falamos assim, olha, o que é cristianismo para você? Né? O que é o cristianismo? E aí às vezes no seu coração aí você pode pensar na sua mente, olha, cristianismo é uma religião. O cristianismo é uma religião? Não, não é uma religião. Então pastor, o cristianismo é uma doutrina. Não, o cristianismo não é uma doutrina, não. Então, o cristianismo é
um modo de conduta. Não, também não é. O cristianismo nada mais é do que crer corretamente. Fala assim comigo, o cristianismo é crer corretamente. Mas crer corretamente em quê? Em 3 pontos específicos. O primeiro ponto, nós precisamos crer em quem Deus é. É a primeira coisa que o cristianismo se baseia. Na nossa fé em quem Deus é. Deus é um Deus forte, poderoso, um Deus que é a própria expressão de amor. O segundo ponto que nós precisamos entender sobre o cristianismo, quem é Cristo Jesus? Cristo Jesus, quem é, irmãos? Cristo Jesus é o Filho de Deus. Daquele Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou esse seu único Filho para que ele viesse na terra e todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí é o terceiro ponto. O primeiro ponto, quem Deus é? Um Deus forte e poderoso que nos ama. O segundo ponto, quem é Jesus? O Filho amado de Deus que morreu em sacrifício do meu e do seu pecado. E o terceiro ponto, o que Cristo, a obra de Cristo fez nas nossas vidas, quem nós somos. Nós somos a partir de agora filhos e filhas amados de Deus. Isso é o cristianismo, é crer corretamente nesses 3 pontos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é o evangelho. Um Deus que nos amou, enviou o seu Filho, nós aceitamos o sacrifício e nos tornamos juntamente com Ele filhos amados. Isso é o cristianismo, amém, irmãos? Então, tudo que nós falarmos, quando nós falamos acerca da fé em Cristo, quando nós falamos acerca do evangelho, nós precisamos entender quem nós somos nesse jogo todo. Quem nós somos em tudo isso. Não adianta nós entendermos a graça e nós não entendemos o que a graça trouxe para nós, o que a graça fez para nós e como nós vamos usufruir e usar da graça. Sabe, não são as pessoas que vão dizer para você quem você é, não é o mundo que vai dizer para você quem você é, não é a religião, porque nenhum desses te criou. Quem te criou foi Deus. E Ele diz para você, para mim, para você, que nós somos filhos amados desse Deus poderoso. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia! Abre sua Bíblia aí em Jeremias 29. Jeremias 29, 11. Eu quero ler com os irmãos aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que poderoso isso. Na minha versão diz assim, ó. Porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Quem é que nos conhece, irmãos? E quem é que sabe o que deve se pensar acerca de nós? É Deus. Então, quando eu e você queremos saber quem nós somos, para quem nós temos que perguntar? Para Deus. Porque se nós perguntarmos para os outros, ou se nós perguntarmos para nós mesmos quem nós somos, a resposta muitas vezes vai ser algo extremamente negativo. Mas quando nós perguntamos para Deus, aquele que nos criou, Ele tem planos de paz, pensamentos de paz e não de mal para nós. Ele nos conhece como nós realmente somos. Sabe, isso é o poder da graça e do amor de Deus, da identidade que Ele colocou nas nossas vidas. Como eu disse lá em Gênesis 1, 27, diz o seguinte: assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus me fez você, irmão, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é poderoso demais. Essa é a nossa identidade. Só que o que aconteceu no meio desse caminho é que o homem pecou. E por conta do homem pecar, nós nos tornamos também pecadores. O pastor Bruno, algumas semanas atrás, ele trouxe aqui a definição do dicionário sobre a palavra pecador. Quando nós pesquisamos no dicionário ou perguntamos para alguém o que é um pecador,
automaticamente vem a resposta. Um pecador é aquele que peca. Isso é um pecador, na definição da língua portuguesa. Mas olha o que está escrito em Romanos 5,19. Abre aí a sua Bíblia. Romanos 5,19. Diz assim, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, irmãos, o que a Bíblia fala aqui? Que precisou alguém pecar? Que eu precisei pecar para me tornar pecador? Não, a palavra de Deus diz que por conta do pecado de um só, todos nós somos feitos pecadores. Eu estou com um bebezinho lá de 2 meses em casa, o Thomas. Nosso filho acabou de nascer. Infelizmente o Thomas, eu nem sei o que passa na cabecinha dele ainda, mas ele, à luz da palavra, ele é um pecador. Porque ele nasceu de um homem, ele é a semente do homem. E por conta do nosso primeiro representante, Adão, ter pecado, todos nós somos feitos pecadores. Mas aí esse versículo não termina aí. Que ele começa, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui que está a graça de Deus. Quando eu e você entendemos, olha, eu não fiz nada para ser um pecador, tampouco eu fiz coisa alguma para ser um justo. Assim como alguém me representou lá no Éden e pecou, quando Cristo Jesus veio à terra, entendendo a sua real identidade, ele não pecou. E por conta dele não ter pecado, ele morreu em meu lugar e eu fui justificado com Cristo Jesus. Quando você vê lá no Éden, eu falei, ó, lá no começo, qual que foi a tentação? A serpente chegou para Eva e falou, olha, se você comer, você vai se tornar parecido com Deus. E ela não entendia a identidade dela. Só que Deus foi tentar um novo começo e trouxe outro filho dele aqui para a terra, Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos fala que quando Jesus ali, nós vemos os evangelhos, Jesus chegando ali para ser batizado, ele foi batizado por João Batista. A palavra nos conta que quando Jesus foi batizado, ele foi às águas, assim que João Batista tirou Jesus das águas, a palavra nos fala que o céu abriu, uma pomba repousou sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do céu veio, e essa voz dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu muito me alegro, em quem eu me comprazo. Essa foi a palavra que veio sobre Jesus. E se você continuar vendo, você vai ver que logo depois do batismo, Jesus foi para onde? Para onde Jesus foi, irmãos? Para o deserto. Aconteceu o que lá? O que ele foi fazer lá? Ficou 40 dias jejuando lá. E no final desse jejum, quem que apareceu lá? Os irmãos têm medo de falar? Quem que apareceu lá, irmãos? O diabo apareceu lá. Ele apareceu lá. E assim como ele viu lá no comecinho, Deus começando uma obra na terra, e ele veio intervir, e chegou lá, bagunçando com a cabeça de Eva, jogando dúvidas sobre a identidade dele. Ele falou assim, deu certo lá atrás, agora o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. E aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, então você é o Filho de Deus. Estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Uma licença poética. Então você é filho de Deus, aqui, 40 dias no meio do deserto, passando fome, filho de Deus. Se você realmente é filho de Deus, pega essas pedras aqui, transforma em pão e come. Porque um filho de Deus cheio de poder, passando fome, transforma essa pedra aqui e come. E aí o que Jesus fala para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que Deus tinha acabado de falar para Jesus? Este é o meu filho amado. Esse é o nosso alimento, irmão. Essa é a nossa identidade. É a identidade que nos faz vencer o pecado.
É a identidade que nos faz vencer a tentação. Não é aquilo que eu vejo, não são as circunstâncias, não é se eu estou com fome ou se eu estou satisfeito, se eu transformar pedra em pão ou não, mas é o que Deus diz ao nosso respeito. Isso é a graça, é crer, é pela fé, é aquilo que nós não vemos, mas nós ouvimos do próprio Deus. Nós estamos aqui, o pastor Bruno está aqui há 5 domingos, ministrando constantemente acerca da graça de Deus, acerca do perdão, acerca da justiça. Mas se nós não nos alimentarmos dessa palavra, se nós não cremos nisso, se nós não entendemos isso de uma forma definitiva, quando o diabo nos questionar, nós não vamos entender quem nós somos, e nós vamos ceder à tentação daquilo que ele coloca diante de nós. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso na nossa vida. Essa é a grande graça de Deus. Ele mudou a sua identidade. Se você parar e olhar para você mesmo, você não vai conseguir ver, muitas vezes, coisa boa alguma em você. Mas por conta do que Cristo Jesus fez na cruz, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Assim como o pecado entrou por um homem, ele saiu também por um homem que esse homem é Jesus Cristo. E hoje eu e você podemos viver isso, ter essa identidade sobre nós, porque Cristo fez a obra nas nossas vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender qual é a nossa identidade. O que Deus tem para nós. Esse desvio de identidade pode nos fazer viver uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Sabe, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos a parábola do filho pródigo. Quantos conhecem aqui a parábola do filho pródigo? A palavra nos conta acerca de um pai rico que tinha muitas posses. E esse pai rico que tinha muitas posses tinha 2 filhos. Um mais novo e um mais velho. Um certo dia esse filho mais novo caiu uma ficha na cabeça dele e falou assim: quer saber? Eu estou cansado de viver aqui dentro da casa do meu pai e ficar aqui nessa situação. Eu quero meter o pé, quero ir embora. Não quero mais isso para minha vida. Chamou o pai e falou: pai, é o seguinte, eu quero ir embora, quero que o senhor me dê a parte da minha herança, que a partir de agora eu estou indo embora. E aquele pai muito triste, mas fez assim como o filho pediu, e esse filho foi. E esse filho saiu, foi por aí, viveu uma vida dissoluta. E ele começou a gastar aquela herança, e consumir, e gastar, e gastar, e gastar aquela herança, até o momento que ele ficou sem nada. Quando ele ficou sem nada, a palavra diz que ele começou a trabalhar com porcos. E diz que quando ele estava trabalhando com aqueles porcos, ele olhava para a comida dos porcos e tinha desejo de comer a comida dos porcos. Aquele filho, que era filho de um pai poderoso, que era um filho amado, ele desejou sair da presença do pai e viver uma vida de escravo. Mas aí, quando ele estava ali desejando comer aquela comida dos porcos, ele se lembrou da casa do pai dele e falou assim: olha, lá na casa do meu pai, os servos vivem muito melhor do que eu aqui fora. Quer saber? Eu vou voltar para lá, para ver com meu pai se pelo menos ele pode me tratar como um dos seus empregados. Porque é melhor ser empregado, ser escravo do meu pai, do que viver livre aqui no mundo. E aí diz que aquele filho volta para a casa do pai. E quando aquele pai olha, quem ele vê vindo em sua direção? Um escravo? Um pecador? Quando ele olha, ele vê o seu filho amado que voltou para casa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas não mudam quem nós somos. Às vezes muda no nosso coração. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos que somos um filho amado.
E às vezes, como filhos amados, nós podemos tomar decisões erradas, que vão nos levar a viver uma vida como a vida de um escravo. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, toda vez que Ele olha para você, Ele não te vê como um escravo. Ele te vê como um filho amado, em quem Ele muito se alegra. O problema é que nós nos esquecemos disso. E por nós não entendermos a nossa identidade, nós queremos viver como esse menino. E aí às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas a graça é perigoso ministrar sobre a graça. Porque quando ministrar sobre a graça, as pessoas vão querer sair por aí pecando, é como esse filho pródigo. Olha que vida desgraçada que ele viveu. O favor da graça não é viver uma vida dissoluta, mas é viver uma vida debaixo da casa do Pai, aos cuidados do Pai, dependendo do Pai, podendo se aproximar do Pai. Quando aquele menino voltou, aquilo que aconteceu, as marcas que ele teve ali, o pai rejeitou aquelas marcas e pegou ele de volta e deu um anel na mão dele, colocou sandália nos pés, colocou uma veste. E aquele menino pôde aí sim voltar a viver como um filho daquele homem. Porque ele começou a andar com o pai novamente, usar as roupas do pai novamente. E aí quando as pessoas começam a olhar para aquele ex-filho pródigo, falam assim, esse é o filho daquele homem rico. Agora sim. Por quê? Porque ele está parecido com o pai. Sabe, irmãos, a graça nos dá esse acesso para nós andarmos junto com o pai. Da mesma forma, nessa mesma história ainda tem um outro irmão. Que era outro irmão que também não entendia a identidade dele. É o irmão mais velho, que quando o irmão mais velho está ali e começa a ver aquela bagunça, aquela festa toda, aquela barulhada toda, ele vai lá ver o que está acontecendo aqui na casa do meu pai. Quando ele chega lá, ele vê aquela festa toda, aquela agitação toda, por conta do irmão dele. Aquele desviado sem vergonha, que voltou agora, estava fazendo arruaça por aí, agora ele volta. E meu pai mata boi, mata tudo e está dando festa para esse cara. Não é possível. Qual que é o argumento dele com o pai? Fala assim, pai, eu estou aqui o tempo todo, trabalhando para você o tempo todo, e você nunca matou um cabritinho para mim. Agora vem esse aí, esse teu filho, já nem é mais irmão dele, né? Esse teu filho aí, e você recebe ele desse jeito. E aí o pai fala para ele, olha filho, tudo que eu tenho aqui sempre foi teu. Tudo. Esses animais, essas coisas, sempre foi seu. Você sempre teve aqui. A hora que você quisesse matar, podia matar e fazer. Só que esse filho mais velho também não entendia a identidade dele. Ele vivia como um filho, no lugar do filho, mas a mente dele era como de um escravo. Enquanto o outro era um filho, estava vivendo como um escravo, aquele era um filho, mas pensava como um escravo e só queria servir ao pai. Os dois estavam com um problema de identidade. Eles não sabiam qual era a identidade deles. Ambos eram filhos de um pai amoroso que amava aqueles homens, aqueles filhos. Muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja e estamos da mesma forma. Nós não conseguimos entender a identidade que nós temos de um filho amado de Deus. E nós não conseguimos usufruir da graça e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas a nossa identidade, ela está completamente ligada com a nossa fé. Nós precisamos crer naquilo que Deus fez nas nossas vidas e no acesso que Ele nos deu. O maior benefício da graça sobre as nossas vidas é o acesso ao Pai. Quando aquele menino, o filho pródigo, a graça não foi o pai ter. Falar, tá bom, pode ir. Você quer fazer, quer vender, pode. Isso não foi a graça. A graça foi quando o pai aceitou ele de volta. Deu uma roupa nova para aquele menino. E aquele menino voltou a aparecer com a imagem do seu pai. Isso é a graça de Deus. É quando nós entendemos que não havia nada de bom em nós. Que por mais que
eu pudesse achar que eu sou igual o filho mais velho, não, mas eu sempre fiz tudo certinho. Mas se eu não desfrutar da presença do Pai, eu nunca vou me tornar parecido com Ele. A graça não está em fazer aquilo que nós queremos fazer, o que a nossa alma quer fazer. A graça está em nós nos relacionarmos com Deus e começarmos a viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. A ponto de tanto nós contemplarmos a glória de Deus e Ele ir nos transformando de glória em glória. Quero ler esse versículo com vocês. Abre a sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios 3, 18. Esse texto aqui também é um texto muito poderoso, que eu sempre leio e cito eles nas ministrações. E olha o que diz. 2 Coríntios 3,18. Vou ler na mesma versão que vocês aqui. Assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem com a sua glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha como diz a minha versão, eu gosto mais dessa aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados em glória e glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o poder da graça, irmãos. É o poder de nós podemos olhar para Deus com o nosso rosto descoberto. E essa glória que nós olhamos começa a refletir em nós. E a partir do momento que ela começa a refletir em nós, nós começamos a nos tornar parecidos com Deus. De glória em glória nós somos transformados. Sabe, irmãos, a graça nos dá esse acesso. Hoje de manhã eu estava ministrando aqui, e Deus me deu um exemplo. Sabe, hoje nós temos a tecnologia, provavelmente você tem um celular aí na sua mão, e provavelmente o seu celular, ele precisa de uma senha para ele ser desbloqueado, e alguns têm o reconhecimento facial, sim ou não? Então aqui dentro desse aparelho aqui, ele é um aparelho muito bom. E ele tem vários recursos aqui dentro. Só que, se você não tiver o meu rostinho, você não vai conseguir fazer nada com ele. Porque só vai ser desbloqueado quando eu olhar para ele olhar para mim, ver meu rosto e falar, pronto, é o Vini que está mexendo, eu posso abrir. A graça de Deus, ela é exatamente dessa forma. Você tem aí na sua mão uma Bíblia, ou no seu celular mesmo, uma Bíblia. A palavra de Deus, com várias promessas para você. Com várias instruções. Como a gente leu lá no começo em Jeremias, com vários sonhos e vários planos de Deus para a sua vida. Só que se você olhar para aquilo, e o que aquela palavra vê for o seu rostinho, ela não vai desbloquear. Mas quando você olhar para aquela palavra, e assim como nós lemos no último versículo aqui, por você ter acesso ao Pai, o seu rosto começa a se tornar parecido com o rosto do Filho. E aí você olha para aquela palavra faz assim na sua frente. E tudo aquilo que é promessa naquela palavra passa a ser uma promessa para você. Porque agora você não tem mais a sua face, você tem a face do Filho amado de Deus. Sabe, irmãos, isso é a graça de Deus. E essa graça vem para nós conseguimos acessar isso através da fé. A fé é correta. Sabe? Lá em Romanos 1,17 diz o seguinte. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Só tem uma forma de você viver de uma forma justa. É crendo. É através da fé. Só tem uma forma de você ter a sua face transformada.
é através da fé. Da fé que Cristo Jesus pagou pelos meus e pelos seus pecados. E por conta desse pagamento, eu e você temos acesso a um Pai amado. Que Ele, cada vez que nós nos relacionamos com Ele, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E Ele vai nos dando acesso às suas promessas. Ele vai nos dando acesso à qualidade de filho amado. Mas às vezes você olha para você e fala assim, pastor, mas eu estou muito longe disso. Eu ainda não consigo enxergar. Por isso que é mediante a fé. Não é mediante aquilo que você pode ver. Mas você precisa crer que Deus já te deu acesso. Já está consumado. O dia em que Cristo Jesus morreu na cruz, Ele abriu os seus braços e disse o quê? Está consumado. Está pronto. A dívida que te afastava de Deus, que te impedia de viver tudo que Deus tem para você, ela foi quitada e paga. Mas às vezes você olha para você e fala assim, não pastor, mas ainda estamos na reforminha aqui. É verdade, irmãos. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é fiel e justo. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para finalizar. Você precisa crer nisso. É que muitas vezes nós olhamos para nós e não vemos a obra completa, porque ela ainda não está. Deus está trabalhando nas nossas vidas, mas quando Deus olha, Ele já vê a obra completa. Ele não nos vê mais, mas Ele vê Cristo Jesus em nós. Porque um dia, assim como Cristo morreu, nós morremos. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. E quando nós nascemos novamente, assim como o céu estava aberto sobre Cristo Jesus no momento do seu batismo, sobre nós os céus também se abriram. E Deus olha para nós e fala assim, esse é o meu filho e minha filha amada, em quem eu muito me alegro. Sabe? Quando nós estamos reformando, nós estamos mexendo com alguma coisa, nós estamos fazendo algum serviço, todo mundo fala assim, né? Vai fazer um serviço, não paga tudo adiantado. Porque se pagar adiantado, pode ser que a probabilidade da pessoa terminar diminua muito. Pode ser que desaparece, te deixa na mão. Só que Deus é ao contrário, irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, Ele já nos dá todo o pagamento, porque a obra é dEle. E Ele que começou a obra, Ele é que sabe como vai terminar. É que às vezes você olha para você e fala assim, eu ainda não mereço, eu ainda não estou pronto para adorar o Senhor, eu ainda não posso falar do amor de Deus, eu ainda não sei, eu ainda não consigo. Mas o Senhor já te deu tudo o que você precisa, porque é Ele que começou a obra e é Ele que vai terminar. Você precisa aprender a desfrutar, a entrar nisso, mergulhar nisso de cabeça. Não adianta nós falarmos domingo após domingo acerca da graça e do favor de Deus, se você não entender essa sua identidade. Eu sou justo e perdoado, eu sou um filho amado de um Deus vivo. Ele está trabalhando em mim. Não posso pensar outra coisa. O inferno vai falar outra coisa, as circunstâncias vão falar outras coisas. Mas Deus, quando olha para mim, Ele diz, esse é um filho amado. Você é um filho e uma filha amada. E um filho e uma filha amada sabe o pai que tem. Encosta a sua cabeça no ombro do pai, clama pelo pai, fala com o pai, se relaciona com o pai. A ponto de ser transformado pela glória do pai, quando vê está fazendo as coisas que o pai estaria fazendo aqui na terra, irmãos. A graça, ela entra nas nossas vidas. Os irmãos podem distribuir na ceia. A graça, ela entra nas nossas vidas. E ela começa a nos transformar. Ela começa a nos transformar. De uma forma com que... Sabe, irmãos, eu vou refazer aqui o que eu estava falando. Muitas vezes nós ouvimos a palavra da graça. E a gente fica preso em alguns sofismas da graça. Que toda vez que fala da graça, muitas vezes a nossa mente vai lá e trava no pecado.
Como assim travar no pecado? A graça resolveu o pecado. A graça resolveu o pecado. A graça resolveu o pecado. E a graça resolveu o pecado. Mas por que a graça resolveu o pecado? Só para resolver o pecado? A graça resolveu o pecado para que você pudesse se relacionar com um Deus Altíssimo. E quando nós nos relacionamos com esse Deus Altíssimo, nós conseguimos enxergar o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos propagadores fiéis dessa palavra de Deus. Sabe, a graça atingiu a minha e a sua vida, para você ver como você não merecia, e como o amor de Deus foi tão grande na sua vida. E quando você tem revelação dessa verdade sobre você, não sobra mais nada para você fazer do que contemplar, adorar esse Deus e sair correndo por aí gritando aos quatro cantos sobre o amor desse Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos esticar a nossa perna na revelação da graça. O Senhor te salvou, o Senhor mudou a sua vida, mudou a sua história. Isso tem que queimar no seu coração de uma forma tão profunda e tão poderosa, que você tem que sair daqui desejoso para falar isso para qualquer pessoa que você encontrar. Sabe, quando nós vemos o Senhor encontrando a mulher samaritana, ali nos evangelhos, a palavra de Deus diz que Jesus estava ali e foi à fonte em Samaria, um lugar que os judeus já não passavam, não deveriam estar ali. Jesus estava lá naquele lugar. E quando ele estava ali naquele lugar, havia uma mulher ali e Jesus começou a falar com aquela mulher. E aquela mulher já estranhou toda a situação. Um judeu aqui, homem, e falando comigo ainda, mulher. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E ele vai falando com ela. E começa a fazer perguntas para ela. E começa a fazer afirmações para aquela mulher. Aí Jesus chega numa pergunta para ela e fala assim, não, tá bom. Ela fala, não, eu quero essa água que você está oferecendo. Ele falou, tá bom, então vai buscar seu marido, que eu vou servir essa água para você. Ela, não, eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim, você disse certo. Você já teve 5 e o que você tem hoje não é seu marido. Aí ela assusta, falou, eu vejo que é profeta. E começa a conversar. E aí a palavra de Deus diz que ela tem uma revelação de quem Deus é. E aí nisso os discípulos chegam todos esbaforidos ali. E aí Jesus, trouxemos comida e tal. E Jesus estava no meio daquilo. Diz que nesse momento aquela mulher sai correndo dali. E aí ela vai para a cidade. E quando ela chega na cidade, ela chega lá e começa a gritar, gente, vem ver. Eu estava ali pegando água e chegou um homem e começou a falar tudo sobre a minha vida. Eu acho que ele é o Messias. Vem conhecer esse homem. E diz que aquela cidade inteira foi ouvir Jesus. E Jesus pôde pregar a palavra dele para aquela multidão toda. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? É que quando nós encontramos a graça de Deus sobre as nossas vidas, a nossa atitude deveria ser como dessa mulher samaritana. Quando ela saiu daí, ela não saiu e falou assim, nossa, pronto, ele perdoou meu pecado, agora eu posso fazer tudo de novo. Não, ela falou assim, olha, eu tive um encontro, realmente ele falou sobre os meus pecados. Mas ele me deu uma água que eu não posso mais segurar dentro de mim. Eu preciso que todos vocês ouçam, venham ouvir. Esse é o dom e o poder da graça de Deus. Quando a graça de Deus alcança a minha e a sua vida, irmãos, é para nós sairmos por aí e falar do amor dele. É para que a nossa vida comece a ser uma expressão de quem Cristo seria no ano de 2024 aqui na terra. É para isso que nós temos a graça de Deus sobre nós. Para nos dar acesso ao plano de Deus para mim e para você. Ao propósito de Deus para a sua vida. O que o Senhor quer te usar, como Ele quer te usar. É isso que nós temos acesso, através da graça de Deus. Para ver o evangelho pleno e profundo de Deus. Porque nós merecemos, não, irmão, nem um pouco. É pela graça e pelo amor de Deus sobre nós. É por isso que nós somos constrangidos por esse amor.
porque nenhum de nós merecemos. Mas Ele veio e nos amou. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E por conta desse amor derramado nas nossas vidas, nós temos acesso ao Deus Pai. Nós podemos vir aqui todos os domingos, nas nossas células, no nosso dia a dia, contemplamos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, e quanto mais nós nos alimentamos, mais o Espírito de Deus vai crescendo dentro de nós, mais a glória de Deus vai refletindo através das nossas vidas, as pessoas ao nosso redor vão conhecer o amor de Cristo através de nós. Olha, irmãos, nós precisamos entender esse poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Senhor quer nos usar com graça e com poder. Mas eu e você, nós precisamos saber quem nós somos. Fala assim comigo: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou justo e perdoado. Você é um filho amado de Deus. Você é justo e perdoado. Saia daqui com isso no seu coração, com essa palavra no seu coração. Não tem nada a ver com o que você está fazendo ou deixou de fazer, tem a ver com a sua fé. É a ver com a sua fé. É com aquilo que você crê. Eu creio, o Senhor morreu por mim e me restaurou. Às vezes, irmãos, quando nós ouvimos essa palavra da graça, muitas vezes nós nem temos tanta dificuldade de entender a graça de Deus para as nossas vidas. Você começa a olhar para você e fala assim: nossa, realmente Deus mudou a minha história. Mas às vezes a gente fica incomodado com a palavra da graça, porque a gente começa a pensar nos outros. Não é possível. Deus vai perdoar aquela pessoa. Mas tudo aquilo que ela não é tão simples desse jeito. Tudo bem, porque eu pequei, mas agora já estou me resolvendo. Mas o fulano de tal não vai funcionar para ele. Olha, irmão, se Deus fosse passar uma régua, não ia sobrar ninguém. Por isso que Ele enviou Cristo Jesus para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Porque se desse para a gente se salvar sozinho, Ele não desperdiçaria o Filho. Mas não dava. E nós não menosprezamos a obra da cruz. Quando você acha que você poderia fazer alguma coisa para se salvar, você menospreza a obra da cruz. Mas quando você reconhece, fala assim: olha, não ia sobrar nem um fio de cabelinho meu. Obrigado, Deus, pela sua graça. E aí quando essa graça entra no seu coração, você começa a olhar para os outros e o Senhor me perdoou. Ele perdoou os meus irmãos também. O problema é que ele ainda não sabe. Então, Deus, me usa para ser um multiplicador da sua graça, onde quer que eu estiver. Que eu venha aprender a perdoar e fazer com que as outras pessoas também se sintam perdoadas pelo Senhor. Que eu venha ser um canal do Senhor aqui na terra. Que eu venha ter a face do Senhor. Assim como aquela mulher samaritana, ela olhou para o Senhor e viu a salvação. As pessoas venham olhar para mim e venham ver a salvação do Senhor em mim. Assim como aquela mulher pecadora, que foi colocada diante de Cristo Jesus. Quando ela levantou os seus olhos, ela não viu mais nenhum acusador. Ela olhou e viu a graça de Cristo, através da face dele, olhando nos olhos dela. Que as pessoas venham olhar e venham ver a graça do Senhor na minha vida. O milagre que o Senhor fez em mim, venha multiplicar e tocar outras pessoas. Que essa graça e esse poder salvador, que um dia entrou na minha vida e na minha casa, venha alcançar a vida de muitas pessoas. Porque o Senhor um dia me amou. Hoje eu posso falar que eu te amo, Deus. E porque eu te amo, eu te contemplo. E porque eu te contemplo, eu sou transformado de glória em glória, na sua imagem, assim como o Senhor me criou lá no começo dos tempos. É isso, irmãos. Essa é a graça salvadora de Deus sobre a sua vida. Você agora tem a Face ID, você tem a biometria de Cristo Jesus. Quando o diabo olha para você, ele vê Cristo. Quando o mundo olha para você, ele vê Cristo. E assim como o diabo foi lá, na ousadia, depois de 40 dias de jejum, de Cristo Jesus tentar mentir sobre a identidade dele.
A hora que você levantar da sua cadeira, o diabo já vai começar a querer mentir sobre a sua identidade. Fala, você não é filho coisa nenhuma. Tem um monte de coisa errada na sua vida. E calma, você não chegou lá ainda, você ainda é fiote. Calma. Não, a obra já está concluída na sua vida, através de Cristo Jesus. Porque Ele começou, Ele vai terminar. Você é um filho amado de Cristo Jesus. O que está liberado para Cristo, está liberado para você. Cristo falou, coisas maiores vocês vão fazer. E Ele não nos deixou sozinhos. No domingo passado, pastor Bruno ministrou sobre o poder do Espírito Santo de nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito que habita dentro de nós, ele clama, Abba, Pai, Paizinho querido. Quando você se esquecer de quem você é, o Espírito vai clamar no seu coração, Paizinho querido, eu tenho um Pai querido. Por mais que eu possa querer me comportar como um escravo, eu ainda sou um filho amado de Deus. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Fique de pé aí no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.